Já anota aí na tua agenda, dia 13 de janeiro, aqui em Salvador, vamos ter um encontro super especial, é o Next Summit Solar, onde a gente vai trazer aí referências do mercado, juntar os integradores da nossa base e trazer de fato tudo que você precisa saber para fazer um 2026 totalmente diferente, beleza? Fazer as coisas acontecerem e se tornarem referência no mercado de vocês. Então, já anota aí, 13 de janeiro é o lançamento do Next Summit Solar e eu quero a sua presença lá. Então, esses próximos 3 dias vocês vão estar com a gente aqui e são apenas o aquecimento do que vai acontecer no dia 13 de janeiro, beleza? Time, eu sou o Kaique Bastos, sou o CEO aqui da SolarForce. A SolarForce é uma aceleradora de vendas especializada no mercado solar e nos últimos 4 anos já ajudamos aí centenas de empresas, né? São mais de 200 clientes nos últimos 2 anos, são mais de 70 ativos hoje e eu tenho um prazer aí de colocar a SolarForce como top 1 no mercado de consultoria e aceleração de vendas no mercado solar. Eles têm muito case de sucesso e não é por coincidência. A nossa metodologia é a metodologia mais enxuta e que gera mais resultado. Eu vou apresentar para vocês com mais detalhes sobre isso aqui hoje. Mas, time, hoje eu trouxe um super tema e esse tema é que abre nessa semana de geração de demanda. Se você não sabe, se você não está entendendo o que está acontecendo, a SolarForce está realizando aí, está trazendo para vocês 3 dias de capacitação para que a sua empresa vire uma máquina de geração de demanda, para que a sua empresa consiga dominar o principal critério que vai definir o seu sucesso ou não em 2026, que é a geração de demanda. A empresa que dominar a geração de demanda em 2026 vai se tornar líder do seu mercado, vai se tornar líder da sua região. Então, se você tem interesse nisso, fica aqui comigo até o final. Tem várias novidades que eu vou te trazer aqui hoje. E se liga só, tá? São 3 dias. Hoje vamos falar sobre processo de geração de demanda. Amanhã temos nosso amigo, né, ilustre professor Groff. Ele vai trazer para vocês, o Júnior vai trazer para vocês sobre liderança 4.0, um tema fundamental para empresas que estão no crescimento, como fazer com que essa liderança gere lucro para o teu caixa. Né? A gente está falando de crescimento aqui em 2026, com toda certeza você vai precisar disso. E na quinta-feira a gente vai ter o Super Paulo, que é head aqui de vendas da SolarForce e também responsável aí pelo Conexão Solar. O Paulo vai trazer como você pode automatizar, né, utilizar IA para fazer uma prospecção automática na sua empresa. Ter mais um canal de geração de demanda qualificada automática, literalmente automática, tá bom? Esse é o tema de quinta-feira. Então, essa semana a gente preparou muita coisa legal. Então, se você tem interesse em aumentar a eficiência do seu processo de vendas, se quer se tornar líder da sua região, dominar o seu mercado, você precisa estar com a gente hoje, amanhã e depois, beleza? Então vamos lá, time. Vamos começar essa semana de demanda infinita. Hoje o nosso tema é fundamental para que vocês consigam, né, executar as ações. A gente preparou um material super prático, entendendo que após assistir cada aula, vocês já consigam pegar insights e sair apresentando na prática, beleza? Então vamos lá. Hoje vamos falar sobre geração de demanda infinita no mercado solar. Esse é o nosso objetivo. Você vai sair daqui entendendo como implementar uma máquina de geração de demanda que gere propostas qualificadas todos os dias. E quando eu falo propostas qualificadas, esse é um tema que a SolarForce bate há mais de 3 anos, 4 anos no mercado. A empresa do mercado solar que cresce não é a empresa que vende mais projetos, que atende mais clientes, e sim a empresa que gera mais lucro, gera mais caixa. Então o teu foco é gerar caixa, e para gerar caixa você tem que gerar demanda qualificada. O que é que significa isso? Você precisa trazer clientes que tenham valores de propostas, valores de contas de consumo superiores a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 mil reais. Porque quanto maior o valor da conta, maior o projeto, como consequente, maior o ticket médio. Então, se você quer escalar uma empresa de serviço, né, se você quer escalar uma empresa de energia solar, você precisa entender que você não escala volume, você não escala a quantidade de vendas, você escala faturamento, você escala
lucro como? Aumentando o seu ticket médio. Como é que você aumenta o ticket médio? Vendendo para quem tem uma necessidade, né? Vendendo para quem tem uma necessidade maior, para quem precisa de uma capacidade maior de energia. Então hoje você vai entender como implementar uma máquina de geração de demanda qualificada todos os dias na sua empresa. Mas eu quero fazer um trato com vocês aqui, time. Quero fazer um alinhamento de expectativas, tá? A gente ouve diariamente, né, muitos integradores, desde dos mais experientes aos integradores mais novos, um pânico em relação ao mercado. E não apenas em relação ao mercado solar, mas em relação a vários outros fatores que sim, influenciam no resultado, tá? Então, o que ele diz? Os concorrentes estão tendo um preço muito alto, né? Então, os concorrentes estão prejudicando as minhas vendas. Você acaba, às vezes, olhando o aumento de preço, isso aqui nem mais, né? Então a gente está vendo os preços, isso aqui é ao contrário. Você vê os preços diminuírem dos equipamentos e o seu ticket médio cai. Então um projeto que você vendia lá atrás por 70, 80 mil, hoje você vende esse mesmo projeto por 55, 60. Então a diminuição dos valores, né, dos insumos diminuiu o seu ticket médio. Então, isso prejudica a sua margem, né? Isso prejudica a sua lucratividade. A instabilidade política, né? Muita gente batendo que 2026 vai ser um ano ruim, um ano difícil pela instabilidade política, né? Muitos estados enfrentando a inversão de fluxo, né? O setor solar é um setor extremamente difícil, né? Porque isso depende muito da legislação, é mercado novo, então muita coisa ainda está sendo tramitada, construída, descoberta, e muita coisa que vai, não vai, e isso gera uma confusão, uma insegurança. Tem uns bancos que muitas vezes dificultam o acesso a crédito. Então, existe um pânico em relação ao mercado que é justificável, mas, que influencia. Mas eu quero fazer um combinado com vocês que a gente não pode deixar isso justificar a nossa falta de resultado. Existem fatores que influenciam no teu resultado, mas você não pode deixar esses fatores justificar a falta desse resultado. Então, qual é o trato que eu estou aqui? Eu estou aqui com pessoas que são mais experientes, têm um nível de consciência mais alto, senão não estaria aqui comigo assistindo essa aula. Então eu quero que vocês entendam que a partir de hoje, a partir desse momento, vocês vão parar de gastar energia com tudo aquilo que vocês não conseguem controlar. Beleza? Vou repetir. A partir de agora, vocês vão parar de gastar energia com tudo aquilo que vocês não conseguem controlar. Você não consegue controlar o concorrente, você não consegue controlar o preço do insumo na China, você não consegue controlar quem vai ser o novo presidente no ano que vem, ou esse ano, você não vai conseguir saber inversão de fluxo, legislação, você não consegue controlar nenhum fator disso. Então, o que é que você vai fazer? A partir de agora, você vai olhar para dentro e entender o que é que eu controlo do meu resultado. Então, o alinhamento que eu tenho que fazer com vocês aqui hoje é justamente isso. A gente vai entender que sim, influencia, né, esses fatores influenciam no resultado, mas não vai justificar. Por quê? Porque o único responsável pelo teu resultado é você. Ninguém que está aqui agora, ninguém está aqui hoje vai dizer, eu não vendi porque o concorrente, eu não vendi porque o mercado, eu não vendi porque a legislação. Não, você não pode aceitar esse tipo de afirmação. Você precisa olhar para dentro da sua empresa. O que é que você precisa fazer mais? Você precisa vender mais? Você precisa ligar mais? Você precisa abordar novos? Você precisa investir mais? O que é que você precisa? O que é que você controla? Tem muita gente que fala, os meses de dezembro são os meses ruins do mercado solar, né? Alguns outros meses do ano também tem fatores que influenciam o resultado. E nesse momento, em vez de vocês tirarem o pé do acelerador, é aí que vocês têm que acelerar. Porque nos meses que oscilam, né, nos meses que tem sazonalidade, são os meses que você precisa fazer mais para que essa sazonalidade não seja sentida. Então hoje o que a gente vai trazer para vocês aqui, como que você consegue gerar uma demanda qualificada, como que você consegue gerar proposta para que o teu problema não seja vendas. Tem muita gente que fala assim, Kaique, o problema da minha empresa é que a gente não está vendendo bem. Não está vendendo. Eu falei, cara, como assim você não está vendendo? Quantas propostas você está apresentando?
Aí ele fala um valor baixo, né? Eu falei, cara, o problema seu não é venda. O seu problema é volume de proposta. O seu problema é volume de novas abordagens. Então, muitas vezes o cara está olhando para a venda, só que venda é apenas a consequência, é a última etapa do processo. A gente tem que olhar para o que faz gerar venda, né? Para que você tenha venda, você tem que ter proposta, para ter proposta, tem que ter abordagem, para ter abordagem, você tem que ter várias coisas acontecendo antes. Então, como você está olhando para essa área, né? Como é que você está olhando para a área de geração de demanda da sua empresa? E é isso que a gente vai falar hoje aqui. Então, o que eu quero que vocês façam, a partir de agora, vocês vão deixar tudo isso em relação a que você não consegue controlar de lado, tá? E a gente vai se ater apenas o que vocês conseguem controlar. E baseado nisso, quais são os principais erros que a gente enfrenta, né, que a gente enxerga nas operações que a gente faz o diagnóstico, tá? Ainda não são mentorados, e aí o cara, Kaique, dá uma analisada aqui, ou alguns dos nossos consultores, a gente fala com dezenas de integradores todos os dias. Tá? A gente tem uma equipe bem legal, são mais de 15 colaboradores trabalhando para entregar uma estrutura legal para os nossos integradores. E o que a gente ouve da galera que está chegando, da galera nova, né, da galera que não é mentorado ainda? O que a gente vê? Primeiro ponto, que falta processo de geração de demanda. Então, o cara está preocupado em vender, e aí o cara tem alguns parceiros que vendem, né? Ou muitas vezes ele tem outros sócios que vendem, ou até tem pessoas que ele contratou para vender. Mas não tem ninguém olhando para a geração de demanda. Né? Então, eles estão muito preocupados lá para o final, né? Esquecendo o meio. E isso acontece por quê? Pela cultura do mercado, né? Que cresceu à base de indicação. Então, é um mercado que, naturalmente, ele cresceu passivo. Né, ele cresceu de forma orgânica. O mercado estava comprador. E aí, quando o mercado deixa de ser comprador, para muito empresário deixa de ser interessante. Quem que não conhece aquele empresário que fica pulando de galho em galho, procurando hype em hype? E aquele cara que não vai chegar muito longe, porque ele entra, ele passa por toda a dificuldade de equilíbrio, né, do mercado. E aí, quando o mercado equilibra, para ele o mercado saturou, aí ele sai e vai para outro, aí faz essa mesma questão, porque ele não quer pagar o preço, né, de ser empresário, ele não quer pagar o preço do crescimento, e o crescimento requer muito mais do que vender bem, né? O crescimento requer controle de processo, de gestão. Ah, Kaique, não gosto disso. Cara, se não gosta disso, você não deveria ser empresário. Não tem como, time. Eu estou falando aqui de gerar lucro, de ter uma empresa eficiente. Se você é empresário e não quer ser eficiente, não quer gerar mais lucro, não é empresário, não deveria ter uma empresa. Então, o primeiro ponto é entender que não dá mais para confiar apenas nas indicações, ou não dá para depender mais de canais passivos, canais que não dependem de você para acontecer. E aí o que acontece? Qual é o segundo erro como consequência disso? Né? Não usar estratégias ativas, a gente chama do marketing de esperança. E aí muitas vezes você acaba vendendo para quem quer pagar pouco. Aí a gente começa com o integrador, vai olhar o ticket médio dele, vende 7, 8, 9, 10, 12 no mês, né? O cara está ali trabalhando muito, aí quando a gente vai ver, ticket médio de 14, 15, 20, 25 mil reais. E por quê? Porque ele vende para quem aparece. Ele vende para quem chega. Ele não consegue dizer para que ele não fala assim, ó, eu não posso dizer, eu quero vender apenas para quem consome acima de 7 mil reais. Né? Tem uma conta de 7 mil reais de despesa em energia. Ele não consegue falar isso porque ele não tem controle da geração de demanda. Então, como ele não consegue, ele aceita o que tem, e o que tem é isso. E aí ele passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, e ele não fez a conta ainda que não se paga essa operação. Porque você tem um custo, e além do custo você tem um risco muito grande, porque você precisa de volume. E no mercado solar, quanto mais volume você tem, mais responsável você se torna. Porque imagina quantos contratos, né, você assina e quantos contratos você vai ser responsável lá na frente. Daqui que você apresente o porquê que você não é responsável, você já gastou uma grana e uma energia. Então, time, você precisa entender, né? A gente precisa entender que uma empresa que não tem processo de geração de demanda, uma empresa que não utiliza estratégias ativas, uma empresa que não tem um público-alvo bem definido, porque, Kaique, eu preciso vender, e para vender eu tenho que atender quem chega, eu não posso fazer os dois. Cara, será que não? Eu sei que muitas vezes, time,
a zona de conforto não é tão confortável assim, né? Então tem muita gente que fala assim, Kaique, você está dizendo que eu estou na zona de conforto, mas eu não estou na zona de conforto, só eu sei a minha realidade. Cara, beleza, mas a zona de conforto é a zona que você está acostumado a estar. Por mais que ela não esteja desconfortável, por mais que ela esteja desconfortável, é a zona que você está, a tua zona de segurança é essa. Essa é a tua realidade. Aí muitas vezes a gente não quer fazer o esforço de olhar um pouco para o lado e entender, cara, quem eu quero alcançar? Quem é o meu perfil ideal? Quem é um cara que eu, de fato, é o cara que vai colocar ali 15, 20, 25, 30 mil reais de lucro por venda no meu bolso? Então, se você não entender quem você quer de fato atender, você vai continuar atendendo qualquer um que chega. E não é a primeira vez que eu estou falando isso aqui. Então, quem acredita que precisa vender para todo mundo, que consegue vender para todo mundo, vai continuar rodando em círculo. A empresa pode até crescer, mas ela não vai crescer de forma eficiente, porque o teu jogo não é um jogo do ego, não é um jogo do eu fiz 200, 500, 1000 projetos esse ano. É o jogo do quanto de lucro sobrou no caixa, lucro líquido, não é o lucro lá do DRE, não é o lucro líquido. Né, é o caixa, é o fluxo de caixa, quanto que tem em caixa, quanto você vai dividir, né, vai ter de dividendo, distribuir de dividendo entre os lucros, entre os sócios. É essa a conversa que você tem que ter. E outro ponto é não utilizar as ferramentas para organizar e automatizar as tarefas da forma certa. Tem integrador que tem até gerador de proposta, tem um CRM lá que funciona, mas não utiliza a ferramenta da forma certa. Né? O contexto, né, as etapas não estão bem parametrizadas, as atividades não estão ajustadas, os motivos de loss não tem conceitos semelhantes para todo mundo. Para muita gente isso aqui que eu estou falando é grego, tá, time? E se para você é grego, você precisa entender que você precisa estudar, precisa aprender. Se você quiser colocar a sua empresa em outro patamar, você precisa fazer o que você não faz hoje. Talvez a sua empresa não tenha o resultado que você quer porque você não tem o conhecimento que você precisa ter para ela chegar naquele momento aquele resultado que você almeja. Então o que eu estou te trazendo aqui é a oportunidade de você entender que não basta apenas ter a ferramenta, você precisa entender usar o instrumento, né? Não precisa você apenas ter um violão se você não sabe colocar as notas nesse violão. E aqui o que a gente está fazendo hoje é justamente trazendo para vocês um pouco disso. Então, o que a gente precisa entender? Eu vou te apresentar como gerar demanda. Você precisa parar de acreditar que o mercado está uma merda, que o mercado está desafiador, que o mercado está saturado, que o mercado vai quebrar. A gente precisa tirar esse ponto de lado, até porque eu vou trazer para vocês algumas soluções no instante. E começar a entender aonde que eu estou errando, né? Onde eu estou falhando. Eu estou trazendo aqui, eu poderia colocar 15 erros, mas eu trouxe 4 para que vocês se perguntem. Você tem um processo estruturado de geração de demanda qualificada na sua empresa? Você utiliza estratégias eficientes, tá, time? Não adianta você me dizer, eu tenho 2 vendedores porta a porta que prospecta. Eu tenho um BDR e um SDR aqui que prospecta. Estou falando de gerar resultado. Essas estratégias estão te gerando resultado, porque não basta dizer que faz prospecção para ter resultado. Não é assim. Né? O resultado está no detalhe, no ajuste fino. Então, seu público-alvo está bem definido, as suas estratégias, seus canais de vendas estão alcançando de fato o seu público-alvo. As ferramentas que você tem estão todas claras para todo mundo, não só para você como gestor, mas para os seus colaboradores. Todo mundo entende cada conceito de etapa, cada colaborador consegue entender os dados no dashboard, você acompanha, você incentiva o teu colaborador a colocar as informações lá, as informações estão todas organizadas, com agenda, com data. Você tem segurança nas informações que você tem no seu CRM. Então, eu trouxe aqui para vocês alguns erros, tá, para provocar vocês no entendimento de dá para gerar demanda infinita, dá para fazer todo dia você gerar 4, 5, 6, 10, 15, 20 propostas, mas não é milagre, não cai do céu, não é mágica. Existem fatores que precisam acontecer antes para que isso aconteça. Então não dá para eu plugar aqui uma máquina de geração de lead para você, que gera um caminhão de lead todo dia, se não está claro quem que vai fazer o primeiro atendimento, qual é a primeira mensagem, se não atender, em quanto tempo vai ligar para a segunda vez, até quanto tempo você vai continuar abordando aquela oportunidade. Então, existem vários fatores, times, que você precisa entender que precisa acontecer antes da gente focar na geração de demanda apenas.
E eu estou te trazendo isso porque provavelmente nesse momento sua mente embaralhou. E agora eu vou tentar desembaralhar ela, simplificando o processo. Então, toda a estrutura da SolarForce, tá? Agora eu vou voltar aqui com vocês para olhar no olho de vocês, e aí vocês vão entender o que eu estou falando. Toda a estrutura da SolarForce, ela é baseada em três pilares. Então, toda vez que eu vou fazer um diagnóstico, que um dos nossos consultores faz um diagnóstico, que um dos nossos especialistas faz um diagnóstico, eles vão olhar três áreas, né, três engrenagens da sua empresa. Então, eles vão olhar para a área de geração de demanda, a área de conversão de vendas e a área de otimização de resultado. Então, os pilares da SolarForce são esses, né? São da nossa metodologia. A gente chama isso de GCO. Então, a gente olha para a geração de demanda qualificada, olha para a conversão de vendas, olha para a otimização de resultado. Quando o integrador ele chega para a gente, ele chega acreditando que o problema dele é a conversão de vendas, que o problema dele está aqui. E, cara, 97% das vezes a gente descobre que o problema dele é isso aqui. Ele não gera a quantidade de proposta qualificada necessária. Ou ele gera um volume e esse volume é desqualificado. E aí ele está fechando um volume alto, porém sobrando pouco dinheiro no caixa. Ele tem muito esforço. Quantas vezes eu já não atendi cliente falando assim, Kaique, eu não quero crescer mais. Eu falo assim, como assim? Não estou entendendo. Kaique, eu não posso crescer mais. Aí eu, né, não estou entendendo. Consegue me explicar? Kaique, se eu vender mais, eu não consigo entregar. Ou eu não consigo entregar no mesmo nível de qualidade. Eu falei, tá, mas e se eu te disser que a sua empresa ela não cresce baseada no volume, e ela, sim, ela cresce na quantidade de dinheiro que sobra? Você não quer crescer mais? Ela falou, não, claro, com certeza que eu quero crescer mais, quero sobrar cada vez mais dinheiro. Então, por que será que muitas vezes a gente ainda está na mentalidade passada, a mentalidade antiga que sempre repetiram para a gente, que era volume, 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 e por que a gente não para e começa a olhar para o que realmente faz sentido para o empresário, que é olhar para lucro? Se você parar e olhar para o que realmente faz sentido, não adianta. Esse dia eu estava conversando com um mentorado que ele já participou de uma outra empresa, né, de consultoria aí do mercado. E, cara, ele falou, Kaique, eu estou fazendo isso de pós-venda, estou fazendo isso de não sei o que, de prospecção, de não sei o que, de marketing digital, e não sei o que. Ele mostrou tipo uns 30 produtos que a outra empresa fazia, né? Aí eu falei, cara, que lindo, maravilhoso, e completo, e ferramenta para tudo, e tudo completo. E eu falei, mano do céu, cara, esse negócio é brabo. Aí eu falei, tá, e aí me diz aí qual a expectativa de faturamento. Eu falei mano, com isso aí que esse cara tem, com certeza vai ser um negócio pancada, né? Ele falou, cara, 500 mil reais. Eu falei, oxe, você vai ter que fazer tudo isso para faturar 500 mil reais? Ele falou, ele feliz, né, que ele tinha comprado essa mentoria, e aí eu tava tentando ajudar ele a pensar. Aí eu falei, cara, mas e se você parasse de fazer tudo isso, né, que está ocupando aí? Cara, ele teve que contratar pelo menos umas 3 ou 4 pessoas para a empresa, para ser responsável por cada uma das áreas. Ele teve que pegar o tempo dele todinho para ir para o operacional, para ajudar o pessoal da consultoria a implementar, então ele participa de reunião o tempo todo. É uma loucura, eu não acredito nesse tipo de coisa, mas beleza. Eu falei assim, e se tu vendesse 4 vendas de 125 mil? Se tu parasse, demitisse todo mundo, só tivesse você e um Google, né, para escolher 4 clientes para vender, né, projetos que cada projeto desse te entregasse 25 mil reais de lucro líquido, 25 mil reais cada um. Aí ele, mas eu falei, cara, o teu horizonte, né, o limite da tua visão é até onde você consegue enxergar. O que eu estou te trazendo agora é uma outra percepção, é um pouco além do que você enxergava até então, tá? Ou talvez mais simplificado, né? Então eu estou te fazendo esse convite. Vamos simplificar, né, o teu problema com vendas, né? Vamos parar de colocar em fatores externos, olhar para a parte interna e entender aonde que eu tenho um problema. É na geração de demanda? É na etapa de conversão de vendas? É na etapa de otimização de resultado? Beleza? Como 97% das empresas que a gente atende tem o primeiro problema aqui, mesmo ela achando que o problema está aqui,
a gente lançou essa semana com esses 3 treinamentos. Então, vamos falar hoje da geração de demanda 4.0, que é uma geração de demanda diferente do que as pessoas estavam habituadas antigamente. Então, geração de demanda ficou muito preso ou na prospecção ativa, né? Ah, tem que ligar, tem que passar ali, tem que receber vários nãos, tem que falar com a secretária. Ou o cara tinha que contratar um gestor de tráfego para o cara gerar demanda, né? Então tinha algumas questões. E o que a gente trouxe aqui? A gente trouxe o geração de demanda 4.0. Nessa metodologia, a metodologia criada por mim, né? Por Kaique Bastos. Botei o 4.0 aqui para parecer mais profissional. Mas na real é o que de fato a gente implementa nos nossos mentorados e o que a gente já faz dentro de casa. Tá? Então, existem 4 camadas da geração de demanda 4.0 e eu vou abrir aqui para vocês. Então, existe a prospecção interna, a prospecção externa, a prospecção por parceiros e a prospecção por indicação de clientes. Então, entenda, o que eu apresentei para vocês atrás? Eu apresentei as 3 engrenagens. Então, geração de demanda, conversão de vendas e otimização de resultado. Para você ter mais venda, você tem que ter mais proposta. Para ter mais proposta, tem que ter mais demanda. Então, se você domina a geração de demanda, você vai ter mais venda. Concorda comigo? Beleza. Gerou mais venda, o que vai acontecer? Você vai ter de duas uma. Ou você melhora o teu processo para ser mais eficiente e ter maiores taxas de conversão, ou você escala, né? Você coloca mais vendedores e otimiza e aumenta e escala o teu processo. Então, essa é a estrutura. Para que essa máquina, né, a gente chama de uma máquina porque a gente entende como uma esteira industrial. A primeira etapa da tua esteira industrial é a matéria-prima, que é a geração de demanda qualificada. Se a tua matéria-prima for ruim, lá não vai chegar um produto legal, né? Então não tem como você colocar plástico e esperar um copo de vidro. Então você tem que colocar a matéria-prima exata. Então se você quer ter uma boa venda, com uma boa margem de lucro, você tem que gerar demanda qualificada. E o que a gente vai dizer, o que vai trazer para vocês? Como gerar essa demanda qualificada? Né? O tema dessa semana é a geração de demanda qualificada de forma infinita, né? Que você não pare de ter indicação, não pare de ter demanda, não pare de ter novas prospecções. E como é que a gente vai dividir isso? Tá? Primeiro é a prospecção interna. Na SolarForce, a gente tem 2 metodologias. A gente chama a primeira metodologia de protocolo 3Rs e a segunda metodologia de pico de vendas. Tudo que eu estou apresentando para vocês, a gente já implementa com os nossos mentorados, tá, time? Então, o protocolo 3Rs, a gente tem três objetivos. Reengajar quem não recebeu proposta. Então, cara, ele levantou a mão querendo interesse, ou você prospectou o cara, engajou ele, mas não chegou a receber proposta. Então, o nosso objetivo aqui é reengajar. Existem scripts para reengajar quem não recebeu, recuperar quem recebeu, mas sumiu. O cara recebeu a proposta, não apareceu mais, viu o preço, se assustou com o produto concorrente, não sei. Eu sei que ele sumiu. Ou o cara que falou, vou pagar, toma aqui minha documentação, vê aí o meu financiamento, está aprovado, beleza, manda o contrato, na hora de assinar, some. Então, existe uma estrutura, né, de reengajamento, recuperação e resgate para cada etapa do teu funil de vendas. E isso é uma estrutura muito importante para que você trabalhe. Tem muita gente que acredita que o dinheiro está fora da empresa e muitas vezes o dinheiro está dentro. Muitas vezes você passou o ano inteiro construindo uma puta base, uma base grande, uma base boa, e não sabe o que fazer com ela, porque não tem os processos certos. Então, quando a gente fala de geração de demanda, a gente está falando de gerar uma demanda que você já tem em casa, inclusive. Né? Fazer com que essa demanda ela seja reciclada, reaproveitada, ou reengajada, recuperada e resgatada. Uma segunda estratégia são os picos de vendas. A gente implementa vários picos de vendas ao longo do ano, né? Através das Black Fridays, dos feirões de vendas, dos eventos. Então, uma ótima forma de gerar demanda ou de reaquecer demanda são através de estratégias de prospecção interna, como o pico de vendas. Aqui você coloca uma pressão, né? Porque você traz ali gatilhos de escassez, urgência, e isso faz com que as pessoas com que você encurte o tempo, né? Você distorça a linha do tempo e faz com que a pessoa que só tomaria uma decisão daqui a 2, 3 meses, ela se convença a tomar uma decisão agora, porque você utilizou gatilhos para convencer ela a avançar. Você ajudou ela a comprar, você, né, neutralizou possíveis objeções aqui com a sua oferta, com seus scripts, com
com de fato todo o processo que você conduziu ela ao fechamento. Então a venda, time, ela não acontece por acaso, né? A venda é uma consequência de vários fatores, né? E começa lá na geração de demanda, mas é claro, existem outras etapas nesse processo durante essa estratégia. Então beleza, tá? A prospecção interna é isso. Então se você quer dominar a geração de demanda, entenda que muitas vezes você tem uma demanda interna que é muito valiosa, então não perca essa demanda de vista. Prospecção externa. Eu vou trazer a prospecção externa aqui e dividir ela em grandes dois grupos, tá? A prospecção externa do tráfego pago B2B, e eu coloco o B2B aqui porque eu tô ligado que você já entendeu que não adianta perder tempo com quem vai pagar pouco. Então, se você escolher o cliente certo, o cliente que vai deixar mais lucro na tua empresa, você entende que esse cara é B2B. O que é B2B, Kaique? São empresas, é uma negociação, né, business to business, de empresa para empresa. Então você vai vender para uma pousada, para uma escola, para uma farmácia. E aí muitas vezes as pessoas elas confundem a metodologia acreditando que essa prospecção é uma prospecção para projetos de mini geração, né, projetos do grupo A. E time, não, eu estou falando de microgeração. A gente criou um termo chamado microgeração empresarial. O que significa microgeração empresarial? São empresas que estão no grupo B, né, que tem um consumo médio ali entre R$ 2.500, R$ 3.000 a 12, 13, 14 mil reais. Então, você consegue prospectar um cara que ele tem um consumo alto B2B, mas a tomada de ação dele é um B2B, é um B2C, né? Então, muitas vezes ele é o sócio, o único sócio, ou são dois sócios, mas não tem diretoria, ou a diretoria é bem pequena, então você consegue encurtar o tempo de fechamento, né? Você consegue avançar mais rápido. Então, existem dois tipos de prospecção externa, uma com tráfego B2B, e cara, se você souber fazer um tráfego B2B bem feito, você vai conseguir ter muito resultado, e também a prospecção ativa, que o que é que vocês precisam fazer, né? Hoje na prospecção ativa você baixa listas, né? Então como é Econodata, Datastone, Prospectei, então você pega aí nessas empresas, vai lá, coloca o faturamento médio, o segmento, o tempo de mercado, localização, né? Você coloca algumas informações e essas empresas vão te trazer ali listas. E aí o que você vai fazer depois é filtrar e higienizar essas listas. Beleza? E tem ferramentas, time, tem ferramentas que você consegue higienizar e qualificar os dados. Então, em vez de você ter que baixar a lista, ter que colocar essas listas no Excel, ter que filtrar os dados, ter que poder tirar quem é celular, quem não é, quem é contabilidade, quem não é, quem é matriz, quem é filial, quem é sócio, quem não é. Em vez de você se perder ali e importar isso para o CRM, existem empresas que já fazem a higienização e a qualificação de dados. E aí eu tô ligado que tem uma galera aqui que já conhece a Exact Leads. A Exact Leads é uma ferramenta nossa aqui da SolarForce, onde a gente ajuda vocês na higienização e na qualificação de leads, beleza? Quem não conhece ainda a Exact Leads, eu vou fazer o seguinte. Quem não conhece ainda, eu vou colocar agora no link, tá? Para que você consiga fazer um teste. Eu vou liberar para você 25 créditos e aí você vai fazer um teste. O que é que a gente faz nessa ferramenta, tá, time? A gente higienizou essas listas para vocês. A gente segmentou, a gente identificou quem eram os decisores, a gente extraiu os melhores dados das melhores listas. Então, em vez de você bater testa para poder higienizar, perder tempo escolhendo, a gente fez isso por você. E outra, né, além disso, a gente qualifica esses leads para você. Então você tem duas opções na Exact Leads, ou você compra os leads ou você compra esses leads já qualificados. O que eu estou dando para você é a oportunidade de você conhecer os leads já higienizados. Então, se você está aqui assistindo essa aula ao vivo, ou se você está aqui assistindo essa aula gravada, você vai ter aí acesso a esse link na descrição ou aqui no chat. Então clica aí, ó, clica no link para poder baixar esse link. Kaique, eu estou curioso, eu quero conhecer a ferramenta, não sei como é que funciona essa ferramenta aí, como é que eu posso fazer para poder conhecer. Time, antes que vocês saiam da tela aqui, volta aqui comigo que eu vou apresentar para vocês como gerar essa demanda qualificada, como fazer com que você tenha clientes ou
prospecções, né, qualificadas todos os dias. O que é que eu vou fazer aqui? O segmento, né? Então eu vou colocar aqui o segmento o que? Eu vou colocar a cidade. Eu vou colocar aqui a cidade de Salvador. Tá? Então, eu vou prospectar empresas em Salvador que já foram higienizadas pela SolarForce, tanto em relação a faturamento, em relação à localização, a tempo de empresa, a média de consumo. Essa time é uma ferramenta para que você consiga gerar demanda. Tá? Então, a gente está falando aqui de prospectiva, que é uma das estratégias, né, que a gente utiliza na prospecção externa. Mas não acaba por aqui. Ainda existe também a prospecção por parceiros. Ainda existe também a prospecção onde você utiliza Ubers, arquitetos, corretor de seguro, vendedor de máquina de cartão. E essa estratégia é muito legal, tá? A gente costuma dizer que essa estratégia é a estratégia do CAC zero. A estratégia de prospecção ativa ela tem um CAC muito baixo, né? Até porque você já tem esses leads gratuitamente, você vai poder prospectar e vai conseguir conectar com eles também. Isso reduz muitas barreiras, reduz tempo, né? E saber disso é muito bom. Mas também tem a prospecção por parceiros, onde você consegue construir redes, né, de parceiros que te indicam e você vai cada vez mais gerando mais demanda. Isso funciona muito bem, né? Isso funciona bastante na venda direta. Quem aqui já não ouviu falar da Rinode, da Herbalife e de Polishop e de grandes outras empresas que dependem aí da venda direta para funcionar? Da mesma forma, aqui a gente pode utilizar no mercado solar. Qual é a minha dica, tá? Eu não colocaria os parceiros para serem, vamos dizer assim, vendedores da sua marca. Eles são embaixadores. Eles trazem novas oportunidades. Eles fisgam oportunidades e colocam essas oportunidades ali no CRM, tá? Eu vou trazer para vocês neste instante como que a Exact Leads também consegue trazer isso para vocês, onde vocês conseguem cadastrar esses parceiros e os leads que vierem através do link desses parceiros, você já consegue ter diretamente no CRM. Ou você tem lá através das listas, ou você integra o Exact Leads ao seu CRM. Então todo mundo que vier da ferramenta, todo mundo que vier ali de indicação de um Uber, né, de um arquiteto, de um corretor de seguro, já cai diretamente na sua ferramenta aí de CRM. Olha que legal, tá? Eu estava conversando com um mentorado nosso, onde a gente está construindo um programa de parcerias voltados para Ubers, né? E o que é que a gente fez? A gente pegou um Uber que era influente na região. Esse cara tem uns 3 ou 4 grupos no WhatsApp, com no mínimo 100 Ubers em cada um desses grupos. Então, esse cara é o coordenador e ele tem um link de indicação que pode recrutar outros Ubers para poder indicar. Então, imagina o potencial dessa rede, né, de pessoas que podem indicar a sua empresa, gerar demanda para o seu funil e fazer você vender cada vez mais. A gente implementa essas estratégias e temos as ferramentas certas para que você consiga ter resultado, tá? Porque não adianta você ter o funil certo se você não tem controle, não tem gestão, não tem métrica. Então o problema não é gerar demanda. Eu já vi muito cliente querendo implementar a gente chama esse funil de caça. Eu quero implementar o funil de caça. Falei, cara, beleza, vamos implementar o funil, mas espera aí, deixa eu entender qual CRM você utiliza. É o Solar Marketing? É o Mosquite? Se não for, qual é? Deixa eu entender quais são as integrações dessa ferramenta. Te traz dashboard, você consegue ter acompanhamento dos dados, né? Te dá acompanhamento dos indicadores. Você consegue ter customização na ferramenta? Se não, a gente vai dar um jeito, tá? Mas é fundamental a gente plugar os canais certos nas máquinas certas. Não adianta você ter uma matéria-prima muito boa se o teu processo é ineficiente e aí você só vai ter custo. Beleza? E outro canal, que é o canal de prospecção por indicação de cliente. Esse canal é fundamental para que você consiga, né, gerar LTV, garantir que o cliente que você tem na sua base não apenas compre de você mais vezes ali, fazendo uma assinatura de uma manutenção ou de um serviço, mas que ela também te gere novos clientes sempre por elas estarem satisfeitas. E não basta só o teu cliente estar satisfeito hoje, tá? Você precisa incentivar de forma intencional que essa galera te indique. Então, Kaique, eu entendi agora que na estratégia, né, na geração de demanda, existem 4 camadas e tem a prospecção interna e externa por parceiro e indicação de clientes. Beleza. Mas para começar agora, tá?
como é que eu implemento uma máquina de geração de demanda simples na minha empresa? Como é que você faz isso na sua empresa? Tá, time, eu vou trazer para você aqui agora 3 passos rápidos para que você consiga ter uma prospecção rodando na tua empresa de forma simples e que traga resultado de forma imediata. O primeiro passo é você ter uma lista, tá? E essa lista, de novo, ela pode ser a lista de não vendas, né, de lista de clientes que você não vendeu. Ela pode ser a lista de clientes satisfeitos para você gerar indicação. Ela pode ser de contatos dos seus grupos de WhatsApp, do programa de parceiros ou do banco de dados da Exact Leads, por exemplo. Então você pode começar com essa lista. Depois você vai precisar de um funil, de um script de abordagem. Eu vou trazer para vocês esse script já já, tá? E você vai precisar de um script de abordagem e depois você vai ter uma ferramenta. Que ferramenta é? CRM, uma ferramenta de disparo, uma ferramenta de banco de dados que você já tem com a Exact Leads. Como que você vai fazer isso, Kaique? Então vamos lá, time. Quem ainda não se inscreveu, né, se inscreve aí na Exact Leads, porque vocês vão fazer o seguinte: vocês vão ter acesso à nossa ferramenta, onde vocês vão conseguir baixar 25 leads. Esses leads vão vir para cá e vocês vão utilizar o que? Vocês vão utilizar aqui, ó, o material de apoio, tá? No material de apoio, time, a gente abriu toda a nossa estrutura dos scripts de prospecção. O que você vai falar no WhatsApp, o que você vai falar na ligação, quais são as perguntas de abertura, quais são as perguntas de contexto, quais são as perguntas de dor, o que você tem que fazer, quais são as perguntas de explicação, né? Como fazer o follow-up, né? Como é que você faz o follow-up mágico, como é que aquele cliente que está lá parado há muito tempo, você vai conseguir fazer ele voltar a falar com você com prova social, com script de urgência, ou utilizando aqueles breakups, né, aquelas mensagens de despedidas. E aqui a gente tem várias mensagens bem legais, como o script do perdão, que é nada mais do que: seu João, provavelmente errei com você e em algum momento da nossa negociação, e por isso aí a falta de resposta. Existe algo que eu posso fazer para dar continuidade à nossa negociação? Então você pede desculpa, o cara vai te mandar uma mensagem e fala assim: não, que é isso? Eu estava sem tempo. Então essas mensagens funcionam muito, por isso que a gente chama elas de follow-up mágico, beleza? Então se você realizar o cadastro na ferramenta, na Exact Leads, você vai ter aqui no último botão ou matéria, você clica direto, acesso aos scripts. Time, vocês já tem tudo que vocês precisam, tá? Vocês já tem o marketplace para que vocês consigam pesquisar os leads, você já tem os créditos para ter acesso a esses leads, já tem a ferramenta de CRM para gerenciar esses leads e você já tem os scripts para poder fechar a venda. Essa hoje é apenas o primeiro dia da semana de geração de demanda infinita do mercado solar, e a gente tem muita coisa para trazer para vocês. Moral da história hoje, né? Você vai baixar os seus leads, você vai aplicar os scripts e você vai fazer vendas amanhã. Então amanhã a gente vai ver se vocês já conseguiram ter resultado com o que a gente está aqui. Tem 170 mil leads higienizados disponíveis na ferramenta, tá? Qualquer dúvida, vocês podem clicar aqui nesse botãozinho do WhatsApp que a gente vai conseguir ajudar vocês.